Amados, povo de Deus, meus irmãos queridos em Cristo Jesus, é com alegria que mais uma vez a gente convida vocês que costumam nos ouvir através deste veículo de comunicação, através desse canal, para meditar conosco a palavra de Deus, que é infinitamente bom. Bem-aventurado aqueles que ouvem e que guardam a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus para obedecer é a melhor opção que o ser humano pode fazer. E isso só pode acontecer se o próprio Deus, através de seu Santo Espírito, assim atuar no ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas é ouvir com o intuito de obedecer a palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é obedecer, amando o seu próximo também como a si mesmo. Então, meus queridos irmãos, antes de orar, a gente anuncia o Evangelho que vai ser lido, Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Lucas. Lucas capítulo 6. Do versículo 39 até ao versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: mas a gente ora e diz: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque sempre o Senhor nos concede esta rica oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para ler e meditar na Sua palavra. A gente também agradece os ouvintes que, através desse canal também, gostam de meditar na Sua palavra. Abençoa, Pai, a mim que estou lendo e meditando a Sua palavra, e a todos que, através desse canal de comunicação, também conosco, medita na Sua palavra. Dai-nos sabedoria ao Pai, para a gente entender a Sua palavra como realmente ela é, para a gente entender a Sua palavra como realmente o Senhor quer falar conosco, ó Deus. Pai Santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também, através de Cristo, dai-nos seu Santo Espírito para a gente entender. Nós, leitores e meditadores da Sua palavra, que nesse canal estamos fazendo isso agora, e todos aqueles que estão ouvindo conosco também, Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos, se faz presente conosco hoje e sempre, amém. Meus irmãos, vamos ler Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Lucas, capítulo 6, do versículo 39 ao 45. A gente falou até o 44, mas até o 45. Lucas, capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Lucas, capítulo 6, do versículo 39 até ao 45. Diz assim a palavra do Altíssimo Senhor da Glória, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, através de seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz assim: Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num barranco ou no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não reparas na trava que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está em seu olho,
Se você não repara na trava que está no seu próprio olho, hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo seu fruto que produz, porque não se colhe figo de ervas daninhas, nem se apanha uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bom tesouro do seu coração, mas a pessoa má tira todo o mal e lança o mal que está dentro no seu tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Palavra de Deus, como a gente sempre costuma dizer, infinitamente sábia e poderosa, poderosa e sábia para salvar, a saber, todos aqueles que creem e obedecem. Meus amados irmãos, diante de todos os textos sábios que está registrado na Bíblia, de todos os ensinamentos de Jesus, o qual a gente chama parábola, a própria Bíblia chama parábola, outros chamam comparações, aqui está mais duas delas, a árvore e seus frutos, e também ele mostrando que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos caíram no barranco. Para ensinar a palavra de Deus, tem que ter os instruídos pelo próprio Deus. Como a Bíblia diz, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Eu conheço as minhas ovelhas, todas elas pelo nome, mas as minhas ovelhas ouvem e vêm. Mas para que as ovelhas ouçam, tem que ter o pregador autorizado por Deus, tem que ter os ungidos de Deus para pregar, como o próprio Jesus disse: se o discípulo não foi instruído pelo seu mestre, ele não é discípulo. O discípulo verdadeiro é aquele que é instruído pelo mestre, através do Espírito Santo. Nenhum homem de Deus, instruído pelo próprio Deus, pelo seu Santo Espírito, prega nada que não esteja fundamentado na palavra de Deus, para que ninguém chegue no dia enganado, como Jesus falou. Ora, tanto aquele que ensina errado as coisas que não está fundamentado na palavra, tanto os que pregam vão chegar enganados, como aqueles que ouvem as doutrinas dos homens e dando preferência a obedecer as doutrinas dos homens que são contrárias à palavra de Deus. E muitos vão chegar lá enganados, procurando coisas que aprenderam dos homens, sem a unção e sem a autorização de Deus. E Jesus vai dizer: não foi em meu nome não. Uns vão chegar lá e dizer: Senhor, eu não expulsei demônio em teu nome. Ô Senhor, eu não dei esmola em teu nome, eu não fiz caridade, não fiz tantos benefícios. Ora, mas se não foi conforme o modelo que Jesus assim nos ensinou, aí ele vai dizer: aqueles que deram ouvido às doutrinas dos homens e não deram ouvidos à palavra de Deus. Vai dizer: eu não vos conheço, não foi meu nome não, afastai-vos de mim. Vai para o lugar que a vocês pertencem, malditos, porque esse lugar já está preparado desde a fundação do mundo para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus, são os autorizados para pregar, e aqueles que têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus, eles não vão chegar enganados, eles vão no caminho certo, como o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Ninguém pode chegar ao trono da graça de Deus salvo, a não ser pelo crer e obedecer os ensinamentos de Jesus, que o próprio Espírito Santo que Jesus deixou, o Consolador, né, o Espírito Santo da verdade, que Ele nos deixou para a gente entender a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, sair do mundo pecaminoso, não mais dar ouvidos às doutrinas dos homens, preceitos de homens, que são contrários a Deus. Esses que são chamados por Deus, eles não dão mais ouvidos aos homens sem a unção de Deus, que ensinam coisas erradas, mas dão ouvidos ao que tem fundamento na palavra de Deus. E esses vão chegar certinho, vão chegar no trono da graça, porque Jesus disse que aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam, Ele ressuscita no último dia. Sai das trevas para a luz, sai da morte para a vida. Meus irmãos, aqui o texto é claro, na primeira parábola. A primeira parábola ele compara um cego que guia outro cego. Como é que pode um ser humano não ter a unção de Deus e ensinar a palavra de Deus? Porque só pode enxergar as coisas espirituais aqueles que têm a unção do próprio Deus através do seu próprio Espírito Santo. Então, aquele que se ensina doutrinas e preceitos de homens contrário à palavra de Deus, eles são cegos para a palavra de Deus. E um cego não pode guiar outro cego. Como Jesus fez a pergunta, pode um cego guiar outro cego? Não é certo que os dois caíram no barranco ou caíram no buraco? Porém, meus irmãos, confirme, orem e peça sabedoria se o pregador está pregando o que está escrito. Orem e veja se seus ensinamentos têm fundamento bíblico, se foi Jesus que realmente ensinou, para que no dia da vinda de Cristo, aqueles que ressuscitarem pela vida, para a vida eterna, eles não vão chegar lá enganados, porque foram doutrinados e no caminho certo, que são os ensinamentos do Mestre, Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso eterno Salvador. Mas aqueles que foram ensinados por homens sem compromisso com Deus, que ensinam doutrinas e preceitos de homens, como já dizia o profeta Isaías, Deus falava através dos profetas, já na antiga aliança, esse povo me louvam com os lábios, da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Justamente isso, porque não dão ouvidos à palavra de Deus e vivem enganosamente, buscando Deus através de coisas que não é doutrinado pela palavra de Deus. Obras mortas, por exemplo. Deus é um Deus vivo. Se busca Deus através da fé dada pelo próprio Deus, pelo crer, pelo amar a palavra, pela renúncia das coisas mundanas, dos pecados contrário a Deus. Somos frágeis, sim, mas o ser humano que é convertido a Deus pela palavra de Deus e através do Espírito Santo, ele sente quando peca, quando vai de contrário a Deus, e imediatamente vem o arrependimento e ele se prostra de joelhos no seu lugar oculto, no seu aposento, pedindo perdão ao Senhor da glória e pedindo a Deus forças para errar menos, porque o ser humano é falho. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, nenhum ser humano seria salvo. Mas é pela graça sois salvos. Pela graça nós somos salvos. Pela graça o irmão Paulo por 3 vezes pediu ao Senhor Jesus para tirar dele um defeito, um espinho na carne. Mas Jesus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta,
Porque se Jesus tirasse aquele espinho na carne de Paulo, com o conhecimento que Paulo recebeu de Deus, com a unção que ele recebeu de Deus, ele podia querer se vangloriar e confiar nele mesmo. Mas nenhum ser humano pode se vangloriar diante de Deus, porque ninguém tem mérito humano para ser salvo, nem para receber as bênçãos de Deus. A gente recebe as bênçãos de Deus e somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Pela graça sois salvos. Não é mérito vosso de ser humano nenhum, mas é dom de Deus através da fé, para que ninguém se vanglorie diante de Deus, mas que dê glória a Deus, seja grato a Deus pela misericórdia e pela graça. Pela graça sois salvos. Não é mérito humano. Também um outro exemplo, a nossa amadíssima irmã, agraciada Maria, mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador, ela também recebeu a graça de Deus para ser mãe de Jesus Cristo, ser humano. E quando o anjo do Senhor anunciou, veio justamente com essa mensagem para deixar claro para toda a humanidade, registrado está na Bíblia, que Maria foi mãe de Jesus Cristo, ser humano, pela graça, não foi mérito humano. Já ouvi algumas pessoas dizerem: e o sim de Maria? Feliz nós por causa do sim de Maria. Não, Maria não deu aquele sim por mérito humano, mas foi uma agraciada. Quando o anjo se aproxima dela para anunciar a mensagem que ela iria ser a mãe do Salvador, Jesus Cristo, ser humano, porque Jesus Cristo, como palavra de Deus, já existia antes de Maria e criou todas as coisas. Mas quem foi gerado no ventre de Maria não foi Deus, não foi a palavra de Deus, foi o ser humano, Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Quando Jesus nasce, a palavra de Deus se faz carne nele, e quando ele começa a falar as primeiras palavras, a palavra de Deus estava no mundo, cheio de graça e sabedoria, e tudo que Jesus falava, ele dizia: não é eu que falo por mim mesmo, mas é aquele que me enviou, é quem fala por mim. Então Maria é uma agraciada, como ele disse, o anjo disse a Maria: tu encontrastes graça diante de Deus, Maria. E ela nem sabia como ia ser esse procedimento. Mas o anjo disse: o próprio Deus te envolverá e te cobrirá. Quer dizer, Maria disse: eu não conheço varão nenhum, como é que vai acontecer isso? Ora, teria que se cumprir a palavra de Deus, e a virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem concebeu de Jesus e deu à luz de Jesus, virgem, sem pecado, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas o casamento de Maria e José foi um casamento autorizado por Deus através do anjo em sonho. José teve dúvidas quando viu Maria ficando gordinha, queria deixar Maria em secreto, porque ele era um homem justo. Mas Deus enviou o anjo em sonho a José, e em sonho o anjo falou: José, filho de Davi, não tenha dúvidas, assuma Maria como sua esposa, leve ela para a sua casa, porque o que nela está é a obra do Espírito Santo. E quando a palavra de Deus se cumpriu, as profecias, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus, o primeiro filho, o único filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Mas Jesus, o primogênito do casal, porque Maria foi mãe de Jesus, José foi pai adotivo, quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Porém, Jesus, o único filho do casal, gerado pelo Espírito Santo. Mas Jesus, o primogênito entre o restante dos filhos de Maria. Porque o casamento de Maria com José foi um casamento santo, abençoado por Deus e autorizado por Deus, e o sexo dentro do casamento não é pecado. Geraram filhos com autorização de Deus, depois do nascimento de Jesus, que a palavra de Deus se cumpriu, porque Jesus, filho de uma virgem, a virgem concebeu e deu à luz de Jesus, Jesus
Maria virgem deu à luz de Jesus. E tanto é que foi levado ao templo ao 8º dia de nascido. Jesus foi circuncidado e foi levado. O pobre naquela época era lei de Deus dada por intermédio de Moisés, para toda mulher que desse à luz oferecesse um sacrifício quando passasse a época da purificação, porque naquela época todas as vezes que a mulher estivesse perdendo sangue, ela era considerada impura. Mas quando passasse aquele período, o casal oferecia um sacrifício a Deus pela purificação. E Jesus, como primogênito de Maria, abriu a madre e houve perda de sangue. José e Maria levou um casalzinho de pomba ou de rolinhas pelo sacrifício, pela purificação de Maria. Jesus, o primogênito de Maria, mas o único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo. O restante dos irmãos de Jesus foram gerados normalmente dentro do casamento, sem pecado nenhum. E Maria é mãe de Deus? Não. Maria, filha de Deus, serva de Deus, cheia do Espírito Santo, ela diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece a submissão dela a Deus quando diz: eu sou a serva do Senhor. Outra vez ela diz: a partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque todos aqueles que ouvem, guardam e obedecem a palavra de Deus são bem-aventurados, como Jesus disse. E Maria foi uma grande mulher obediente à palavra de Deus. Outra vez Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, Senhor dela e Salvador dela, quando ela diz: a minha alma se alegra no Senhor e o meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Porém, Maria, uma grande serva de Deus, filha de Deus, salva em Deus, para a honra e glória do Pai. Maria, mãe de Jesus Cristo, ser humano, porque Jesus Cristo, mesmo existindo como Deus, como palavra de Deus, mas ele se esvaziou para assumir a sua forma humana, e como homem ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado, porque Jesus não pecou. Só Jesus não pecou, assumiu os pecados dos salvos, mas nenhum pecado praticado por ele aconteceu. Ele foi obediente a Deus em tudo, até a morte de cruz, e Deus o exaltou, o nome de Jesus, sobre todo nome, tanto no céu como na terra. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso, meus irmãos, um cego não pode guiar outro, para que a gente tenha cuidado e não ser orientado por pessoas que não têm autorização de Deus e ensinam doutrinas que não têm fundamento bíblico. Não são ensinamentos de Jesus. E aqueles que não são ensinados pelos ensinamentos de Jesus, através do Espírito Santo, eles vão chegar lá enganados, procurando coisas que não existem. Mas os que forem ensinados através da palavra, com fundamento na palavra de Deus, vão dar de cara com o trono da graça, como Jesus disse. Esses vão ouvir a verdade, que são as palavras de Deus que se fez carne em Cristo, e vai vir ao Pai, vai chegar no trono da graça, salvos por obedecerem a palavra de Deus. Mas um cego não pode guiar outro cego. Cego é aquele que não tem conhecimento da palavra, ensina doutrinas que não têm fundamento bíblico e até são contrárias à doutrina da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a árvore boa também dá bons frutos. No momento em que nasce de novo pelo Espírito, a tendência é dar bons frutos. A árvore má não pode dar bons frutos. A árvore má dá maus frutos. São frutos má. E a árvore boa dá bons frutos. Então, quando fala no partido de joio e no partido de trigo, ou na plantação de trigo e na plantação de joio, a plantação de trigo é o povo de Deus. A plantação de joio é o povo do adversário.
E não se pode encontrar trigo lá na plantação de joio, porque joio nem fruto dá. E nem pode se encontrar joio na plantação de trigo. Porque a plantação de trigo foi a planta que o pai plantou. E a planta que o pai plantou prospera, dá frutos. Mas a plantação que o pai não plantou não dá frutos. E essas são arrancadas pela raiz e lançadas no lago de fogo no dia da vinda de Jesus. Que é o joio, né? A plantação que o pai não plantou não dá frutos. E simbolicamente o profeta João já vinha dizendo que Jesus trazia com ele o machado para cortar pela raiz as árvores que não dão frutos, que é o joio, a plantação que o pai não plantou, e será lançada no lago de fogo. Mas ele traz com ele a pá na mão para juntar o trigo da eira, tirar a palha, limpar o trigo, lavados e remidos no sangue do cordeiro, para levar para os celeiros do Pai. Estes são os salvos em Cristo. A árvore boa dá frutos para Deus. A árvore má não pode dar bons frutos. Um homem bom, ele ouve a palavra de Deus. Ele prega a palavra de Deus. Ele teme a Deus. E ele só escuta a palavra de Deus, e ele obedece somente a Deus, ele adora somente a Deus, porque disse Jesus: só o seu teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Deus só deu ordem para a gente dobrar o nosso joelho diante de Jesus. Deus só deu ordem para que toda língua confesse, toda boca confesse, todas as nações no céu e na terra confessem que Jesus é o Senhor. É o único que tem autorização de Deus para que a gente adore. É o Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro. E é o único que a gente recebeu de Deus autorização para confessar que Ele é o Senhor. É o único mediador, é o primogênito da ressurreição. Até o presente momento, só quem ressuscitou, só quem subiu ao céu até agora, foi o próprio Jesus. Mas a segunda vinda é que Ele vir. Todos ressuscitarão. Aqueles que praticaram o bem, foram obedientes à palavra de Deus, ressuscitarão para a glória. Mas os que praticaram o mal, ressuscitarão para serem lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo, a besta e o falso profeta. A palavra de Deus fala assim, e assim é. Meus amados irmãos, amar não é colocar panos mornos. Amar é pregar a verdade, para que o irmão, o que crê e obedeça, não caia no barranco, mas siga no caminho da glória, no caminho do Pai, que são os ensinamentos da palavra de Deus, que se fez carne em Cristo e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Ouça a palavra de Deus, creia e obedeça, somente adore a Jesus e ao Pai, a esse Deus Criador, o Altíssimo, Criador de todas as coisas. Deus abençoe Sagrada Família, meus amados irmãos desse canal. Deus abençoe a todos vocês e a mim também, minha família, hoje e sempre. Amém.